Boa tarde, vamos a mais uma análise diária. Um dia que não deve ter sido muito fácil, psicologicamente para alguns de vocês, ou quase todos eventualmente. Mas se virem isto em gráfico diário, como eu tinha mostrado no chat, este movimento é aqui um recuo desta última subida, que no momento ainda é considerada perfeitamente normal, porque temos aqui esta linha de tendência, temos aqui este canal onde subiu, portanto isto pode ser apenas um recuo aqui, uma retração aqui a esta zona da parte de baixo do canal. Se virmos isto, por exemplo, em uma hora, portanto ele fez um triplo fundo, ativou aqui um triplo fundo, ou um retângulo, que se queira, qualquer coisa que lhe dê uma projeção, que dava uma projeção por aqui, mas veio à resistência um bocadinho abaixo, que coincide aqui com este nível, com esta resistência aqui. O que é muito habitual. Portanto, o que é um facto é que tivemos aqui, temos que analisar aqui o conjunto. Tivemos esta grande subida, foi uma grande subida, portanto isto, os índices, o DAX daqui até ao máximo, o índice subiu de 6%, isto para índice é uma bela subida, portanto, e relativamente pouco tempo. E então isto é um movimento típico, sobe, começa a lateralizar e depois começa a retrair. Portanto, já entramos nessa fase de começar a retrair. Aqui foi a confirmação que ia começar a retrair. Agora até onde? É sempre a dúvida. Pode retrair até aos 50, até aos 101. Enfim, isso aí, a dúvida é sempre até onde vai. Portanto, de qualquer modo, temos que tentar, e como vem isto vai caindo, não cai de uma vez, portanto vai caindo, os movimentos são sempre assim, cai aos altos e baixos. Portanto, deu aqui uma queda mais forte, recuperou um pouquinho, voltou a cair, recupera um pouquinho. Portanto, é aquele movimento de ondas. E muitas vezes uma onda em canal. Muitas vezes ocorre, normalmente temos um canal ascendente ou um canal descendente. Portanto, esse é o movimento que o DAX no momento está a fazer. E que normalmente estes movimentos, quando há uma certa tendência, de sempre que se vê ele a subir, pensa-se logo que agora vai recuperar e vai voltar acima. Não quer dizer nada disso, porque pode ser apenas um pullbackzinho aqui, tal como este fez só um pullbackzinho e voltou para baixo, e aqui para já também é só um pullback e pode voltar outra vez para baixo. E mesmo que rompa esta resistência, pode continuar aqui o pullback, mas tem como resistência depois aqui esta linha de tendência ascendente. Portanto, ele até pode subir mais, mas pode não conseguir superar, por exemplo, este nível aqui ou esta resistência aqui que foi quebrada lá atrás. Portanto, muitas vezes, e às vezes, o perigo de entrar nos primeiros dias de queda é ver se aquilo a recuperar um bocadinho, pensa-se que agora pronto, parou de cair e vai começar a subir, e depois ele sobe só um pouquinho e volta outra vez para baixo, e depois somos apanhados. Portanto, o ideal é olhar sempre o gráfico de meio tempo. Portanto, tivemos uma retração até aos 38, já é um nível aceitável, mas dado aqui o nível de subida, eu estou à espera que retraia pelo menos aqui aos 50, ou estou pelo menos à espera que amanhã, pode ser amanhã ou depois de amanhã, lá está, porque às vezes já estás movimentos enganadores. Ele tanto amanhã pode voltar aqui outra vez, aqui a este mínimo, para eventualmente, isto supondo que não vai cair mais que este mínimo, para fazer aqui depois um duplo fundo e depois sim recuperar, como pode amanhã, por exemplo, subir aqui, aproximar-se um pouquinho desta linha de tendência e depois no outro dia voltar outra vez abaixo para voltar depois a testar este mínimo aqui. Isso é sempre vocês perguntam o que é que acham, isso é tal coisa quando eu respondo talvez, é provável, porque os movimentos são sempre vários que podem acontecer. Mas eu acredito que pelo menos, para já estou à espera que pelo menos volte aqui este mínimo aqui. E quando chegar aqui depois logo se verá o que é que vai acontecer, qual é que será a força dele de queda e se quebra este suporte e quebrando, vimos a retração de 50.
E depois será mais uma onda destas. Cai e depois há de outra vez fazer a recuperaçãozinha. Até depois aumenta, que inverte, claro. Mas de qualquer modo estou a esperar ainda um bocadinho mais aqui de retração. E portanto, tendo isso em consideração, vamos fazer a análise do PSI 20 e das cotadas do PSI 20, mas tendo em consideração o panorama para o dia da manhã, próximos dias, que pode, claro, a única coisa que pode inverter um pouco isto é se os Estados Unidos começarem outra vez a recuperar e a subir outra vez o caminho de máximos, pronto, rapidamente a situação pode alterar um pouquinho, se acontecer, mas os Estados Unidos também têm espaço para retrair, como viram nos gráficos anteriores. Seguindo aqui no PSI 20, portanto no diário aqui o movimento não há muito a acrescentar, portanto aquela tal figura possível head and shoulders meio irregular, o que é certo é que ele lá vai a caminho. No momento desta subida já foi ali aos 61, mas o target manda um bocadinho mais para baixo. O Fernando perguntava há pouco se esta recuperação significava grande coisa. Lá está, pode significar apenas vir aqui à parte de cima do canal para depois voltar outra vez para baixo. Pode, claro, também pode significar alguma inversão, mas isso só acontecerá se o SPI e o DAX ajudarem, sozinho não vai lá. Não é por António Costa ter sido, em princípio, ter sido nomeado Primeiro-Ministro que ele vai arrancar sozinho. Quando começa, temos aqui uma figura de queda, temos um movimento em canal, normalmente eu só estou à espera normalmente de inversão, quando ele vier aqui outra vez abaixo fazer uma figura de inversão. Até lá fico muito desconfiado em acreditar que vai arrancar daqui para cima. Claro que pode acontecer, está sempre surpresas. No diário da Altri é o caso. Como disse ontem, estou à espera da tal retração, de um tal movimento de recuo aqui ao canal, que já anda aqui no nível de canal aqui a passar um bocadinho para baixo, e é normal que venha um bocadinho mais abaixo, portanto o primeiro nível de retração está aqui no 23, portanto eu acredito que vai lá pelo menos ao 23, portanto entradas aqui é tal coisa. Por acaso em 15 minutos, eu há pouco marquei aqui, isto é apenas uma possibilidade. Poderia fazer aqui se amanhã, né, arrancasse, e eventualmente fazia aqui um duplo fundo, lhe dava aqui uma projeção de 2% a figura, provavelmente andava para estes níveis, mas depois sonhar com mais. Seja como for, isto são estes movimentos, portanto como veem, isto dava-lhe uma projeção de 2%, portanto isto é para um movimento de intraday, tendo em consideração que os índices podem voltar abaixo, portanto seria apenas para aproveitar ali o pico do dia e sair. Portanto não é nenhuma grande projeção para já que mande para cima. De qualquer modo, isto não vos quero entusiasmar muito, apenas vou marcando isto e depois vou acompanhando com os índices, mas para já temos aqui a marcação, ficam a saber. Se amanhã a Altri for para cima, pode ser que se romper aqui e passar esta linha de tendência também para cima, tenha aqui algum sinal para recuperar pelo menos uns 2 ou 3 e se houver mais entusiasmo, quem sabe se não vai outra vez a máximos. Nunca sabemos. Banif, diário, tudo mais ou menos na mesma. 1 hora continua dentro do tal triângulo, portanto nada a acrescentar, ainda não saiu aqui da figura. BPI hoje recuou um bocadinho da subida de ontem, portanto movimento normal. Eu ontem comentei que estava um bocadinho esticado, que era provável que esse um bocadinho abaixo, e lá está, um bocadinho abaixo. Tracei aqui esta linha de tendência, aproximou-se dela. BCP reparem, vou-me alongar aqui um bocadinho no BCP para demonstrar o que acontece nos índices. Lembrem-se aqui do tal movimento aqui do DAX, que também vem em ondas,
e podemos aplicar, não quer dizer que seja assim exatamente, porque às vezes o BCP ou a ação pode estar em contraciclo, mas muitas vezes quando temos, por exemplo, uma ação, quando a ação está em tendência descendente, como o BCP está desde que pegou aqui esta resistência, quando os mercados, quando temos um dia positivo de mercados, é o momento em que ele faz aqui estes pullbacks. Claro, quando temos os dias negativos, é quando ele vem mais abaixo. Normalmente, os movimentos abaixo vêm sempre mais abaixo e estes pullbackzinhos são apenas as retrações das quedas. Portanto, e normalmente para vir tocar a linhas em resistências, no caso a linha de tendência descendente do canal. Portanto, se continuarmos a ter mais 1 ou 2 dias de queda, provavelmente a tendência é ele continuar a vir abaixo e, se for preciso, mais uma perninha abaixo para vir aqui. Não estou a dizer que o vai fazer, porque antes de vir aqui ainda pode testar primeiro este mínimo e aqui pode ou não haver um sinal de inversão. Por isso é que eu digo sempre que vamos vendo. Quando lá chegarmos, para logo vemos. Não vale a pena antecipar muito mais do que este nível, porque chegando a este nível, tanto pode originar uma inversão, como pode cair mais. Portanto, não vale a pena especular que vem aqui, a não ser que tivesse aqui uma figura que dissesse que ia lá realmente. Não é o caso também. Portanto, ele anda ali no... Portanto, em 2 horas, também tudo na mesma, em relação a ontem não há grande mudança. Fez aqui uma certa lateralização, nada de conclusivo. CTT vieram tocar aqui a resistência que eu tinha marcado, chegaram-se próximo dos 8, não ficaram lá quase, portanto chegaram aos 8,050, bem próximo. Estou na esperança que este nível, mais ou menos aqui à volta dos 8, possa ser aqui um nível de estabilização por agora, porque a queda já vai grande e, portanto, isto em princípio não será a cair. Não, também acho que não justifica pelos resultados que apresentaram e não justifica uma queda dessa violência. Isso seria assim algo muito mais grave, digo eu. Mas, de qualquer modo, o normal, tendo em conta o normal, que vejo em qualquer aplicando ao movimento normal de qualquer cotada, e é assim que temos que encarar, regra geral, cai a estes níveis e a partir daqui pode começar a estabilizar um pouco aqui a partir do nível 61 e com tamanho inclinação de queda, portanto há aqui muito espaço agora para recuperar aqui um bom bocado. Numa hora vimos, lá veio ele aqui tocar em baixo e acredito, se este não foi o fundo de curto prazo, pode vir a ser, lá está, mais uma vez, vou aguardar que ele venha outra vez testar em baixo para fazer um possível duplo fundo, ou até pode vir mais em baixo para poder fazer um fundo em V ou um inverted head and shoulders, um de cabeça ombro invertido. Portanto, antes disso, de vir aqui qualquer dessas figuras de inversão, não vou entrar no CTT. Portanto, só quando vir uma inversão, aí é que aquela posição que eu fechei, eu reforço aqui mais abaixo e faz baixar o preço médio da outra que está em cima, aqui mais ou menos para metade do caminho, e se for preciso aqui a meio já posso sair da posição, fechando as duas, já se pode sair no break-even, ou, dependendo do que ele suba, até a ganhar. Portanto, como eu digo, costumo metê-los na gaveta, CTT está na gaveta, à espera de um sinal de inversão para depois fazer um reforço e mais depressa se resolver a situação. Para já. EDP renováveis. Diário. Nada mais. Numa hora. Portanto, tivemos aqui quebra em baixo deste retângulo, normal, fez aqui uma pequena correção, quase a projeção do retângulo, portanto está aqui numa zona aqui meio indefinida por agora também. Não há grande conclusão a tirar. Tirando aqui, por acaso hoje marquei
pode haver a possibilidade de fazer aqui um duplo fundo, caso queira parar de cair, daqui de retrair. Pode ser que este bocadinho aqui seja já a formação de um duplo fundo, para mais tarde voltar aqui acima. Pode ser. A DP fez aqui uma bela 2 dias de bocadinho valente. De qualquer modo, em diário, mais uma vez, é um movimento, se não olharmos para a parte técnica, é um movimento que eu considero normal. Veio aqui este suporte aqui, que tinha sido aqui o que tinha originado, tinha feito o break da figura de subida, e tem aqui entre o nível 61 e 76, nível normal. Sendo que o 76 costuma ser o nível máximo aceitável de retração, onde ele pode recuar para depois voltar acima. Passando o 76, provavelmente, quando isso acontece, normalmente vem ao 100, portanto anula toda a subida. Mas para já foi um movimento rápido, mas olhando só graficamente, está dentro, pode ser, quem quer aqui apostar para cima, acreditando que vai parar o movimento, já está num nível interessante de retração. Pode ser um nível razoável para quem tenha liquidez, quem esteja pouco exposto aos mercados, pode valer. A Galp. Portanto, a Galp no diário não nos mostra muito. Esse que está aqui acima do suporte. Em 1 hora, a Galp fez aqui um duplo fundo. Como viram, o petróleo está aqui a arrancar, como eu mostrei, e portanto, com estes níveis baixos de petróleo, há sempre uma reação inicial, sempre que há uma queda brusca do petróleo, uma subida brusca, há sempre uma espécie de arranque nas cotadas relacionadas, no caso português da Galp. E à semelhança do petróleo, o que é certo é que olhando aqui tecnicamente, o que nos interessa é que fez aqui um duplo fundo. Portanto, este duplo fundo, a projeção dele manda ali um pouco para cima, lhe dá uma projeção, é 2%, portanto manda aqui 2% para cima, o que não quer dizer que seja os dois exatamente, claro, como já viram, umas vezes passa mais, outras vezes até quase que chega, e outras é quase milimétrico. Temos aqui uma 9,90, vamos ver, vai depender um pouco da cotação do petróleo, vai depender um pouco do movimento dos mercados. Se tudo ajudar, isso aí até pode pôr logo aqui a testar a resistência. Agora, se houver alguns contras, pronto, seja como for, a projeção da figura dá mais 2% em relação aqui ao break. Mota continua aqui nesta zona aqui de alguma lateralização, aqui continua aqui nesta zona, ainda não muito longe de zona de perigo, enfim, anda aqui no meio deste canal. Portanto, fez aqui uma reaçãozinha em cima, pode ser que faça aqui um duplo fundo intermédio aqui, portanto, o que vai acontecer, voltará a testar aqui a parte de cima disto e afasta-se mais aqui da zona perigosa, aqui abaixo deste suporte e desta zona dos dois. Portanto, para já, hoje pelo menos foi um dia positivo. A Portcel fez aqui uma retração e parece que quer testar aqui os máximos outra vez. Pode acontecer. Ontem, como vimos ontem, fez o quê? Depois fez aqui um pouquinho mais de recuperação. Tem aspecto. Aguentou bem as quedas de hoje. Pode bem testar aqui esta resistência, quebrando a resistência, voltará à máxima. Sonai continua dentro deste canalzinho, no gráfico diário. 1 hora, portanto hoje vem um bocadinho cá mais abaixo, quase que veio aqui ao suporte, teve aqui um piquezinho de volatilidade que recuperou rapidamente. Vamos tirar esta linha porque isto deixou de se movimentar dentro dela.
Portanto, em termos de retração, tocou aqui o 50. Também não há nenhum sinal de entrada para já. Vamos aguardar que estabilize e que nos dê alguma indicação do próximo movimento. Jerónimo Martins continua naquela zona. Continuamos na mesma na Jerónimo. Fez aqui a retração, mas dentro de... respeitou perfeitamente esta linha de tendência ascendente. Para já, tocou e pulou um pouco para cima. Portanto, continua nos fundos ascendentes, portanto, para já é normal que caia, porque o mercado caiu, portanto, mas desde que não ultrapasse muito os níveis, hoje perguntaram sobre ela. Também se passar esta linha de tendência aqui marcada para baixo também não é nada demais. Mais forte é este suporte nos 12.500, que tem aqui vários toques. Portanto, este tem mais importância do que esta linha de tendência aqui ascendente. E se o quebrar aqui, aí pode fazer um bocadinho mais da retração da subida que se iniciou aqui. E se formos a ver em termos do que aqui se representa em termos de Fibonacci, portanto, este suporte está relativamente perto dos 50 e aqui mais em baixo temos o 61, nível bastante habitual. Portanto, se viesse fazer aqui um fundo também não seria nada demais em termos de figura de continuação. Bom, INAPA, nada a declarar. Teixeira Duarte, pelos vistos, como eu tinha comentado que era provável que voltasse outra vez aqui ao 61, parece que lá se decidiu, provavelmente vai lá. Farol teve aqui uma ligeira queda, mas ainda continua aqui a manter este nível, a manter o suporte no 1 hora, portanto também não há nenhuma evolução significativa, continua mais ou menos como ontem. Nós continua aqui no meio deste retângulo, portanto em diário, em 1 hora desfez aquela figura ali, aquele triângulozinho quase que o fez e agora já anulou essa figurazinha de curto prazo. Portanto vamos apagar a figura porque já, pelos vistos, agora será uma nova figura. Fez aqui um recuo, para quem liga a candles, fez aqui em 1 hora um martelinho, de sinal de inversão e lá foi ela, com força. Esta é das tais que também estou otimista nela, portanto eventualmente vou marcar aqui uma linha de tendência, uma possível linha de tendência ascendente para um futuro movimento, quem sabe. De qualquer modo, para já reparem que ela fez aqui um fundo em V, o chamado fundo em V, aqui, desde que fez aqui este topo, fez mais ou menos um V, e o fundo em V, quando depois chega à zona limite da quebra, não recua e quebra, continua a subir, a subir, a subir. E a projeção é a altura do fundo em V, outro tanto para cima. Quase que já lá foi. Esta figurazinha, a partir do momento em que ela quebra ali, no caso não tinha muito, tinha 1,40. Mas já é qualquer coisinha, mas pronto. 1,40 a projeção, mas nunca é certo, portanto pode bem dar aqui os 2% vindo aqui a esta resistência. De qualquer modo, teve aqui uma boa reação aqui quando
quando corrigiu deste movimento. Portanto, isto normalmente é um sinal de interesse dos compradores, dos investidores. Quando a vinha aqui num bom nível de retração, entram com força nela e ela explode para cima. É uma oportunidade que muitos investidores aproveitam, nas boas, claro. A CEMAPA, por acaso, quando reparei, estava a ganhar aqui bem qualquer coisinha e, pelos vistos, foi este teste. Foi este teste aqui à linha tendência descendente, mas recuou. No diário, parece que recuou. Em uma hora, teve aqui uma ameaça de tentar lá chegar, mas estava muito esticada, pelos vistos. Reparem que o movimento a pico normalmente não se aguenta muito. Aliás, isto pelos vistos, 24. Não, isto foi hoje, exatamente. Chegou a tocar quase lá em cima, mas isto em candles de 3 horas, ele afastou-se muito aqui da média móvel, estava muito esticado lá em cima. Dificilmente iria ter mais fogo para fazer aqui o break e continuar ainda mais para cima. Portanto, a haver break, o ideal é que ela vá indo mais devagar e quando estiver ali perto, aí sim é que já tem mais força para fazer o break. Agora, estes testes a break muito esticados é sempre desconfiar, porque ela já vai muito afastada da média móvel, há sempre uma tendência de recuar à média móvel e, portanto, normalmente pode ser um false break ou depois originar um movimento deste. REN pode estar a fazer em diário, parece que está aqui vai fazer aqui uma segunda volta mais ou menos abaixo. Respeitou aqui mais ou menos esta linha de tendência ascendente. Isto pode ser uma espécie de duplo fundo, pode ser, mas que só será confirmado aqui, realmente. Em uma hora. Não veio bem cá em baixo, portanto também não é bem obrigatório que tenha que vir, mas enfim, não ficou muito longe, é um facto. Pode ser que amanhã complete e que venha aqui um bocadinho mais abaixo para fazer um possível duplo fundo, mas que só será confirmado na quebra desta resistência. Mas para quem gosta de tentar apanhar fundos em níveis de suporte, a REN para esta zona, toda esta zona parece ser uma boa zona para fazer aqui uma pequena entrada. E terminamos. Espero que vos tenha tranquilizado um pouco mais nestes dias de quedas e até amanhã.